Deus colocou algo no meu coração esses dias a respeito da ministração dessa manhã, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, né? A palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo de número 2, fala de algo onde o tema de hoje é nossos presentes para Jesus. E aí? Quem aqui gosta de ganhar presente? Quem aqui deu presente ontem para alguém que você ama? Amém? Nós demos presente para alguém que a gente, para algumas pessoas em geral, né, que amamos. Ou vai dar hoje, né? Cada um tem sua forma de lidar. Mas e os nossos presentes para Jesus? Deus colocou isso no meu coração. E aqui em Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém, queridos? Coloca a mão sobre a palavra, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento que podemos estar na tua casa, no dia onde comemoramos o Natal, e ouvir da tua história, de homens que se importaram contigo quando simplesmente havia nascido, porque uma nova esperança nasceu. E havia algo tremendo a ser realizado, e que a tua palavra possa cumprir este projeto, que se iniciou com o teu nascimento ali como homem, como menino, mas que desde sempre teve conosco para nos fazer um contigo e um com o Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Embora ele estava aqui como menino nascendo, a palavra diz que ele se tornou o verbo vivo, né? Então ele sempre existiu. Ele sempre teve um projeto para abençoar as nossas vidas, as nossas famílias. E esse projeto passou pelo nascimento de Cristo e toda a história que nós vemos até a sua morte e ressurreição, para que nós pudéssemos estar aqui hoje diante do Pai, diante do Espírito Santo. Amém? Mas eu queria focar aqui na atitude daqueles magos, os reis magos, né? E fala aqui sobre esses homens que, em algum momento, eles receberam um chamado. Eles tiveram uma orientação de Deus para sair de onde eles estavam, lá no Oriente, e ir até Jerusalém, aonde eles perguntaram: onde está o rei dos judeus? Onde está o nascido rei dos judeus? Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesses versículos é que aqueles homens, eles vieram de muito longe. Não é verdade? Aqui fala que eles vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e foram até Belém. Só de Jerusalém para Belém dá 107 quilômetros. Imagina o que é percorrer 107 quilômetros. É praticamente você ir na Barra e voltar. Ó, daqui vai lá na Barra da Tijuca e volta. E você acha que eles foram de carro, né? Não. Lembra naquela época como é que andava? Muito mal em cima de um jumentinho, né? Então, não foi fácil. E eu só estou falando da distância do percurso final, né? De Jerusalém até Belém. E ali a gente vê então que existia algo queimando no coração daqueles homens, para pagar um preço de tempo, um preço de esforço e até mesmo de recursos, para que eles pudessem se apresentar ao rei dos judeus, aquele que merecia ser adorado. E a palavra diz então que aqueles homens
fizeram essa empreitada, fizeram essa caminhada, porque eles sabiam que havia valor naquela atitude. Meu irmão, e o que eu quero falar nessa manhã é exatamente isso. Como tem sido a nossa busca pelo Rei? Como tem sido a sua busca pelo Rei? Aqueles magos, eles pagaram um preço alto, porque eles sabiam que valia a pena ir em busca do Rei que estava nascendo ali em Belém. Saíram de longe, dedicaram tempo, dedicaram esforço, com certeza dedicaram recursos que eles tinham para poder cumprir esse propósito. E eles falam aqui no versículo 2 que viram a estrela no oriente e vieram fazer o quê? Adorá-lo. Você pode falar comigo? Vamos adorar ao Rei. Aleluia. Amém? Esse era o propósito, esse era o motivo de aqueles magos saírem da sua comodidade para ir até um lugar tão longe, porque valia a pena fazer tudo aquilo para adorar ao Rei. Amém? Você está na sua casa, meu irmão, vale a pena adorar ao Rei, hoje, amanhã, todos os dias, até a consumação da nossa vida ou dos tempos. Amém? E ali a palavra diz então que eles foram em busca do Rei. Como tem sido a minha busca pelo Rei? E é isso que Deus colocou no meu coração, e eu queria te chamar a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 15, para falar um pouco sobre essa atitude de buscar o Rei. 2 Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar aqui a partir do versículo 12, algo que me chama muita atenção. Perdão, não é 2 Coríntios, é 2 Crônicas, né? A gente troca na hora que escreve. 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo de número 12. Então você vê aqui que desde o Velho Testamento, a necessidade do homem em buscar ao Rei, ao Espírito de Deus, ela era uma realidade. Então, no versículo 12 de 2 Crônicas 15, diz assim: fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição, e Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Aleluia. Amém, queridos? Aqui fala de um povo, o povo de Deus, que por algum momento duvidou de se valia a pena ou não pagar um preço para buscar a Deus. Por algum momento se afastou, mas diante de um homem chamado Azarias, que veio ali para trazer um renovo, ele foi usado por Deus, aquele povo, ele voltou a entender o valor de buscar a Deus, a entender o valor de buscar o Rei. E no versículo 12 diz que aquele povo fez um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. E quando eles cumpriram esse acordo, como a palavra diz, não apenas colocaram no seu coração o desejo, mas cumpriram. A palavra diz que eles buscaram a Deus com a melhor disposição do seu coração. Será que nós temos buscado a Deus com a melhor disposição do nosso coração? E eu queria deixar esse recado aqui do Espírito Santo para nós, para mim e para você. Será que temos buscado a Deus com a nossa melhor disposição? Porque se nós fizermos, olha o que aconteceu com aquele povo. Deus deixou que o encontrassem. Quando nós buscamos a Deus com a nossa melhor disposição, ou como diz em Jeremias, com todo o nosso coração, certamente nós o encontraremos. E aqui fala que aquele povo, quando foi encontrado por Deus, Deus concedeu a eles paz em suas fronteiras. E eu quero te dizer, meu irmão, que se você buscar a Deus com a sua melhor disposição, ainda que outros na sua casa não façam,
Deus vai conceder paz na sua casa, nas suas fronteiras, nos seus relacionamentos, em tudo aquilo que você se empenhar, porque você está buscando a Ele com toda a sua disposição, amém? Então, meu irmão, não olhe para aquele que não está fazendo, olhe para aquele que está fazendo e está colhendo os frutos, ainda que não seja dentro da sua casa, no meio da tua igreja, no meio da sua liderança, daqueles que estão andando contigo, e veja o fruto de justiça, da aliança de Deus sobre as nossas vidas, e faça também essa busca de todo o teu coração, amém? Não abra mão desse relacionamento, porque ele traz paz sobre a nossa casa. E eu quero ir além, olha o que diz em Salmo 122, abra comigo lá no livro de Salmo 122, no versículo 1, ele fala algo que estava ali certamente batendo no coração daqueles magos. Será que você tem esse mesmo sentimento de alegria quando aqueles homens falaram: olha, nós viemos aqui lá do Oriente, chegamos em Jerusalém e nós queremos ir até onde a estrela nos levar, porque nós vamos adorar ao Rei dos Reis, adorar ao Rei dos Judeus. E ali havia uma alegria batendo no coração daqueles homens, amém, queridos? Quanto tempo às vezes a gente não tem essa alegria batendo no nosso coração para buscar o Rei todos os dias, porque são muitas coisas acontecendo na nossa vida, né? É pai, é mãe, é marido, é esposa, é profissional, é dona do lar, tantos compromissos. E será que essa alegria de parar tudo e buscar a Deus, ela continua sendo uma realidade todos os dias da nossa vida? Ah, meu irmão, quando essa alegria ela nos contagia através do Espírito Santo, buscar a Deus se torna algo natural, se torna algo que faz parte do nosso cotidiano, amém? Onde você e eu temos o prazer de nos apresentar ao Senhor. Por isso no Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Quem está com os pés em Jerusalém, amém? Aleluia! Mesmo você em casa, meu irmão, mantenha os seus pés em Jerusalém. Faça de Jerusalém, da igreja, a sua casa, a sua morada. E se alegre quando nos disser, vamos à casa do Senhor. Mas se alegre acima de tudo, por ser essa casa. Porque ainda que você não venha aqui todos os dias para cultuar a Deus, a sua vida precisa ser esse templo do Espírito Santo, amém? E com alegria você deve conduzir essa adoração a Deus. Você deve viver uma vida alegre. Sabe, não é que está tudo mil maravilhas, né? Tudo são flores, mas existe um motivo para você se alegrar. A palavra diz que o sorriso, né, o rosto, o coração alegre aformoseia, ou é o contrário? Calma aí, eu estou me trocando um pouquinho, é isso, né? Aformoseia o rosto. Então você pode não estar assim com muitos motivos para sorrir, né? Não está sobrando dinheiro na conta para você chamar e dar presente para todo mundo, mas você tem algo para dar, a alegria do Espírito Santo, né? A paz do Espírito Santo. Então, de alguma forma, meu irmão, encontre dentro de você, nessa vida com Deus, a alegria que é necessária para sorrir diante das pessoas, né? A gente costuma falar que o cristão, muitas vezes, a gente não sabe que ele está passando luta, porque ele está ali sorrindo, está alegre, ainda que tenham lutas, mas ele sabe que tem um Deus lutando com ele, amém? Que tem um Deus que vai abençoar a vida dele, que vai mudar a história dele, então ele vive pela fé. Isso alegra a nossa vida em nome de Jesus, mas que a nossa alegria seja, acima de tudo, de buscar a Deus, que não seja, meu irmão, uma questão de obrigação. Eu vou para a igreja para cumprir uma escala, eu vou para a igreja para cumprir um compromisso, eu vou porque se eu não for, vão falar de mim, vão falar, pode ser você não foi. Não, que seja porque você tem prazer, tem satisfação de estar na casa do Senhor, amém? E esses dias tem algo me incomodado também, e lembrado daquela passagem de Marta e Maria, e muitas vezes nós, envolvidos na obra, temos dificuldade de largar o servir para ser servido. Isso é muito importante. E eu vejo que
no nosso meio, nós temos que ter esse cuidado como líderes, como igreja do Senhor, de ter sabedoria na hora que tem que parar de servir o templo, a igreja, fazer outras coisas e valorizar o momento da palavra, valorizar o momento de receber. A hora do culto, a hora de receber, é a hora de parar tudo, meu irmão. Como Marta e Maria, né? Falou, mas olha, está lá, trabalhando, eu estou aqui trabalhando e ela está aí, nos seus pés. Mas é a melhor parte, é a melhor parte. E às vezes a gente fica envolvido com tantas coisas e esquece da melhor parte, que é estar aqui, recebendo. Não troque esse momento da palavra, meu irmão, por algum outro a fazer na casa de Deus. Faz depois, amém? Dedica um tempo a mais e faz depois, mas na hora da palavra, fica aqui, não se desliga. Eu falo às vezes lá na portaria, a gente está lá servindo a Deus, mas eu faço questão quando eu estou lá, de ligar o celular, e graças a Deus pela live, né? Porque não dá para ouvir tanto aqui de baixo, mas a gente liga o celular, está na recepção, servindo, mas está também sendo servido e alimentado pela palavra. Não menospreze esse momento, valorize, meu irmão, porque você está sendo alimentado, amém? Em nome de Jesus. E eu quero continuar aqui mais dizendo o que está lá em Salmo 96, ainda falando sobre como tem sido a nossa busca pelo Rei. Olha o que o Salmo 96 diz a nosso respeito, a nossa busca pelo Rei. Salmo 96, no versículo 7, ele diz assim: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Quem pode levantar as suas mãos e dizer comigo? Fala, o Senhor reina. Então fala de novo, fala, o Senhor reina na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Se ele reina, meu irmão, ele deve ser buscado como um rei na sua história, amém? Ele deve ser valorizado como rei na sua caminhada. Então coloque diante do Senhor como tem sido a sua busca pelo rei, e faça com que ela possa ser uma busca onde realmente você dará o seu melhor, como aquele povo em Israel que ele entendeu que estava longe, mas voltou para valorizar e fez uma aliança, renovou a sua aliança com Deus e falou: Senhor, eu te buscarei de todo o coração. E não apenas falou, mas cumpriu. E quando eles buscaram a Deus com toda a sua disposição, veio paz sobre as suas vidas. Seja como diz no Salmo, aonde tem alegria em estar na casa de Deus e não por obrigação. E seja como diz aqui no Salmo 96, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Para adorar a Deus, meu irmão, não tem tempo, não tem lugar, não tem condição. Às vezes na situação mais difícil que você está vivendo, né? Você começa ali a buscar a Deus e adora a Ele, e tudo se transforma. Quem já passou por isso, amém? A do louvor não vale, que faz toda hora, né? A gente tem que aprender com o povo do louvor aí. Mas mesmo você que não é do louvor, meu irmão, na tua intimidade, adore ao Senhor, e você vai ver o ambiente sendo transformado na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho. É só adorar a Deus e os céus se abrem, verdade ou não? Amém? Aleluia. E lá voltando em Mateus, no capítulo 2, eu queria reler aqui o versículo 11, diz que ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e o que eles fizeram? Diante do menino que ainda não era o rei, o que eles fizeram? Mais uma vez se prostraram e adoraram. Então, uma coisa é eu avaliar a minha busca pelo rei, a outra coisa é, quando eu encontro o rei, o que eu tenho para entregar a ele? Oh, meu irmão, você busca, e se você buscar de todo o teu coração, a palavra diz que você vai fazer o quê? Encontrá-lo, amém? Se você buscar de todo o teu coração, você vai encontrar o rei. E aí? Encontrou o rei?
o que você tem para entregar a ele? Aqueles homens, a palavra diz que eles se prostraram e o adoraram. A primeira reação deles não foi falar: rei, o que tens para mim? Até porque era um bebê, né? Era muita fé esperar que o bebê fosse falar para eles, né? Recém-nascido. Imagina, tu és o rei, fale algo para nós, misericórdia, né? Mas a primeira atitude daqueles homens foi se prostrar e adorar o rei. Sabe, nós precisamos aprender, de fato, a nos apresentar ao rei com um coração de adorador, com o coração daquele que não está primeiramente buscando algo do rei, mas que está desejando presentear o rei. A palavra diz que aqueles homens então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Qual tem sido o seu presente para o rei? Qual tem sido o seu presente, o meu presente para o rei? Nós demos presente para pessoas nesses dias de Natal, mas quando encontramos o rei, o que nós temos entregado a ele? E isso foi uma pergunta que Deus me fez ao longo dessa semana, pensando no Natal, pensando na ministração de hoje. E muitas vezes nós não estamos preparados quando chegamos diante do rei para entregar algo, mas na verdade estamos ansiosos por receber dele, né? A gente se apresenta com o coração ansioso por ouvir algo, por apresentar a ele as nossas demandas, as nossas dores, as nossas lutas, mas se esquece que ele está ali como aquele que deve ser adorado. A palavra diz que ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não é isso? Então ele procura adoradores. E se você tiver esse coração de, como aqueles magos, se apresentar ao rei, primeiro se prostrando e adorando a ele, você vai ver que há algo em você para entregar, além daquilo que ele vai te devolver. Primeiro entregue algo, para que depois você possa receber do Senhor. Para um pouquinho essa correria de se apresentar a Deus só para pedir: Senhor, abençoa, Senhor, abre as portas, Senhor, muda isso, Senhor, muda aquilo, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o meu filho, muda esse ambiente aqui em casa, muda o meu trabalho. E a adoração nem rola, né? Muitas vezes nem aparece naquele momento, mas a nossa atitude em buscar a Deus, ela deve ser iniciada por essa adoração. E eu acredito que por conta da nossa correria, de querer tudo assim, né? Rápido, a gente pula essa etapa. Verdade ou não? A gente pula essa etapa. Então, meu irmão, restaure esse coração de adorador. Restaure esse coração de alguém que entende que de você tem algo para oferecer a Deus, ainda que pareça que não. Mas olha o que diz a palavra em Mateus 16. Vai lá comigo em Mateus, no capítulo 16. Eu vou te mostrar como funciona com Deus, para que você possa receber aquilo que você deseja de bênçãos e que das promessas que Ele tem para a sua vida. Ele deseja te entregar também, amém? Mas Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, fala comigo assim, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, fala comigo, a encontrará. Amém? Então aqui a palavra ela é tão clara, porque ela diz, olha, que se você quiser realmente encontrar algo em Deus, servir a Deus, segui-lo, é necessário que você possa perder a sua vida por causa dele, para que você possa encontrar a vida que você deseja, para que você possa encontrar as promessas, os sonhos que você deseja. Mas a palavra ela é muito clara, porque ela diz, negue-se a si mesmo. Então eu posso entregar algo de muito valor para Deus, antes, ainda que eu não tenha a sensação, porque não é uma realidade, a sensação de que eu não tenho mais nada para entregar. Eu preciso entregar a minha vida, porque isso é o que Ele mais valoriza. Lembra aquele povo lá? Eles falaram, nós vamos manter uma aliança.
aonde nós vamos buscar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Eles fizeram uma aliança de entregar a vida deles para Deus. Talvez você já tenha feito essa aliança, mas eu queria te convidar nesta manhã a renovar essa aliança e falar: Senhor, assim como aqueles magos pagaram preço, se dedicaram e valorizaram com alegria estar diante do Rei, que o meu coração também se alegre todos os dias para me apresentar ao Rei. E me apresentar não com petições, não com um monte de demandas ou com reclamações, mas de apresentar em primeiro lugar com a minha vida em aliança ao Senhor, prostrando e adorando o Teu nome, porque eu sei que esse é o caminho que agrada o Teu coração. Amém? Renova essa aliança nessa manhã com Deus, você na sua casa também, porque o nosso Deus, meu irmão, Ele deseja investir em você, Ele deseja cumprir as palavras dEle na sua vida, mas para isso, Jesus mesmo disse: se alguém quiser me acompanhar, tem que perder a sua vida para poder encontrá-la. Você entende isso? Perca a sua vida em prol do Rei, e Ele vai te fazer encontrar a vida que Ele planejou para você, a vida de promessas cumpridas, a vida de paz, a vida de viver milagres, daquele que experimenta o sobrenatural de Deus. Mas é primeiro preciso perder a sua vida por causa dEle, para que você possa encontrar a vida muito maravilhosa, melhor do que você pode fazer sozinho, em prol de você, em prol do seu povo. E eu queria encerrar lembrando aquilo que aqueles homens fizeram e fazendo esse pedido para você: abra os seus tesouros e dê presentes ao Rei que nasce todos os dias na sua vida. Abra os seus tesouros. Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu abrirei os meus tesouros para dar presentes ao meu Rei todos os dias da minha vida. Aleluia. Tem tesouros dentro de você, sabia? A sua vida é o maior tesouro. Mas eu queria que você lesse comigo em Romanos 12, eu já estou encerrando. Olha o que a palavra diz em Romanos, no capítulo 12. Tantos tesouros que estão dentro de nós, mas que a dureza da vida muitas vezes faz com que eles percam o brilho, né? Tem ouro dentro de você, sabia? Tem incenso, tem mirra dentro de você, mas às vezes a gente fica meio enferrujado em deixar esses tesouros fluírem, porque a gente quer só receber tesouros, a gente quer só acumular para nós, mas dar esses tesouros é um exercício que a palavra de Deus nos orienta aqui em Romanos, capítulo 12, versículo de número 9, e eu queria que você identificasse esses tesouros, ouro, incenso e mirra, que estão dentro de você, e que você pode colocar em prática, presentear ao Rei com esses tesouros, amém? Preste atenção, Romanos 12, versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Tantos tesouros, meu irmão. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Olha a ação social aí. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Dentro do teu lar tem alguém assim? Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Quanto tesouro aqui, amém? Amados,
Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Repete comigo assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Esse é o maior tesouro, o amor que precisa fluir de Deus sobre as nossas vidas e quebrantar o nosso coração, para que Ele possa ter essa consequência todinha que nós lemos aqui. Quantos tesouros tem dentro de você, meu irmão? Abra os seus tesouros e dê presentes ao Rei todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar nessa manhã para declarar que o Rei merece os nossos presentes. Amém? O Rei merece a sua adoração. E Ele, debaixo dos seus presentes, debaixo da sua adoração, Ele fará maravilhas na sua vida. Ele fará proezas. E nós não podíamos encerrar essa manhã, Carla, sem adorar. Porque esse é o nosso ensinamento nessa manhã. Não se apresente a Deus apenas com petições. Restaure o seu sentido. Não, restaure o seu papel de adorador. Ah, mas eu não sou do louvor. Também não sou, mas eu adoro. Né? Ah, mas eu não sou da dança. Também não sou, mas eu adoro. Adore ao Senhor, meu irmão, do seu jeito. Mas não se apresente a Ele apenas como alguém que deseja receber. Tem tesouros maravilhosos dentro de você para poder ofertar ao Senhor. E eu quero repetir um aqui, reforçando algo que está aqui no versículo 11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Aleluia, amém? Nunca falte o zelo pela palavra, nunca falte o zelo pela presença, nunca falte o zelo pela obra, mas em tudo isso, sejam fervorosos no Espírito, para que então possamos ser habilitados a servir ao Senhor, como adoradores, como aqueles que vão atrair a glória de Deus por onde nós passarmos. Amém? Então coloca a mão no teu coração, nós vamos orar e vamos seguir na adoração a Deus. Senhor, nós queremos agradecer, Deus, pela tua palavra, que nos faz parar em meio a tanta correria e entender, Deus, que o que o Senhor deseja de nós é um coração grato, porque o sacrifício já foi feito, o teu amor foi demonstrado ali, desde o nascimento até a tua morte na cruz, para nos dar vida contigo. E assim como aqueles magos foram atraídos para se apresentar ao rei, porque desejavam adorá-lo, Senhor, que o nosso coração todos os dias seja atraído para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Gera em nós essa alegria de parar tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque vale a pena adorar ao Senhor, vale a pena buscar a tua face, porque a tua palavra diz que se nós buscarmos a tua face, o Senhor virá e se manifestará a nós. Se buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com a melhor disposição que há em nós, o Senhor se deixará ser encontrado, e quando vier, haverá paz em nossas fronteiras. Quantas vezes, Senhor, o que falta em nós para encontrar a paz, a alegria, a resposta que tanto desejamos, a vitória sobre a enfermidade, é apenas entrar em tua presença e, prostrado diante do Senhor, adorar ao Rei dos Reis. E nós queremos renovar a nossa aliança contigo nessa manhã, de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e de permanecer como adoradores que agradam ao Pai, e apresentar ao Senhor não apenas as nossas demandas, mas em primeiro lugar os presentes que temos dentro de nós, os dons, os talentos que o Senhor nos deu, e permanecer
fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor com o que tem de melhor em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração nessa manhã, adore a Ele. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração.